pode o choro durar uma noite, pela manhã a alegria virá. Se o teu mal te causar tristeza, ninguém pode te impedir de chorar. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui mais uma vez, nosso irmão Anderson Carvalho, e eu estou aqui com um convidado muito especial aqui no podcast Blereanos, nosso querido amado irmão, cantor Salatiel Santos. Oi, irmão Anderson, a paz do Senhor, eita, e a todos que estão nos assistindo, é um prazer muito grande estar aqui, estou muito feliz por estar aqui nesta programação e por estar esses dias aqui em Campina Grande, né? Nesse meu estado maravilhoso, que é o estado da Paraíba. E muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Amém. A honra é nossa, a alegria também é nossa. Isso. E eu já quero iniciar aqui o podcast sabendo quem é o cantor Salatiel. O senhor já falou que está no seu estado, o senhor é natural da Paraíba. Conta um pouco pra gente. Pois é, quem é Salatiel Santos, né? Eu, por bondade de Deus, né, eu nasci, a gente costuma dizer um berço pentecostal, né? Num berço evangélico. Pentecostal também, né? Não, depois eu explico por que pentecostal, berço pentecostal. Em um berço evangélico, né? Sou exatamente da cidade de Juazeirinho. Ali em Juazeirinho foi uma bênção do céu. Ali, como criança, eu louvei o nome do Senhor ali, desde os meus 4 anos de idade. Eu, com 4 anos de idade, eu cantava corinhos na igreja. E quando o pastor da igreja não me dava a oportunidade para cantar, eu voltava para casa chorando, de tanta alegria que eu tinha de louvar a Deus, Anderson. E os irmãos, o pastor colocava uma cadeira no púlpito, né? E me colocava ali em pezinho e eu, com o microfone, louvava a Deus com muita alegria. Então é isso, é natural de Juazeirinho, então paraibano. Sempre da Assembleia de Deus? Sempre da Assembleia de Deus. Fui batizado, olha... Jesus me batizou com 12 anos de idade, em Juazeirinho, numa segunda-feira. Que bênção, né? Não era congresso, não tinha pregador de fora, né? Sendo usado por Deus e receba, não tinha essas coisas. Entendi. Não tinha, foi num culto normal, culto de oração. E Jesus batizou 8 pessoas com o Espírito Santo naquela noite. E depois eu, com 13 anos... É isso, Jesus, eu creio, por aí, 13 anos, a nossa família mudou-se para Campina Grande, para essa cidade aqui. Minha mãe e nós, os irmãos aí, e fomos exatamente morar em Bodocongó. Em Bodocongó, ali na divisa com o Pedregal. Na divisa com o Pedregal. E eu fui morar em Bodocongó e congregar. Fui batizado nas águas pelo pastor José Apolônio da Silva, saudosa memória. E quando eu venho aqui, às vezes eu fico olhando ali o lugarzinho, que era o tanque acima do púlpito, né? Ainda é assim hoje? Não. Era o tanque batismal acima do púlpito. Gente, eu até hoje, Anderson, eu me emociono, eu sinto a presença de Deus quando eu me lembro do momento em que eu fui batizado nas águas, e eu lembro quando, até hoje é assim, quando o pastor me levantou e a igreja cantando, nasceste de novo, gente, olha, se é uma coisa, né, nasceste de novo, né, isso. Anda já com Deus, se é uma coisa que eu falo em casa, né, que lógico que não é assim, que eu gostaria de novo era ser batizado nas águas, se fosse uma coisa assim que... Como a gente tem Santa Ceia, que a ceia mas isso é impossível, né? Mas eu me batizaria novamente, mas que emoção foi quando eu fui batizado nas águas
criança, né? Aqui em Campina Grande. Interessante, porque assim, ainda criança, né? Quase um pré-adolescente ali. Exato. E assim, pelo menos eu penso que essa época era uma época ali um pouco mais rígida. Sim, era rígida. Tinha pessoas até que falavam assim, pessoas falaram até para minha mãe, mas ele é muito criança, 13 anos, o que é uma criança de 13 anos? A minha mãe falou, mas só que o Salatiel, ele é diferente, ele é uma criança. Anderson, eu era uma criança, assim, que eu tinha medo, quando minha mãe dizia assim, isso aqui é pecado, misericórdia, eu ficava aquele temor, né? Entendi. Nós tínhamos um ensinamento, eu tenho até um caso engraçado, assim, que me aconteceu. Eu vinha de São Paulo, de ônibus, de São Paulo a Paraíba, a Campina Grande, eu vim de ônibus, eu e meu irmão. Claro, eu era criança, né? Não podia. Eu tinha meus, 8 anos de idade. E meu irmão não era crente. Hoje, graças a Deus, ele é até pastor. E ele e a esposa dele e tal. Chegou numa parada de ônibus, eu criança, tá, gente? Eu criança, com 8 anos. Ele foi lá, comprou um refrigerante. Não vou falar o nome não, vou fazer propaganda. Um refrigerante. Aí foi assim, ele entrou no ônibus com 3 garrafinhas de refrigerante. Ele, para a esposa dele, repito, eles não eram crentes. E eu lá. E ele me entregou uma garrafa de refrigerante. Eu fiquei todo alegre, porque aquele refrigerante era todo meu, né? Sim. Aí quando eu terminei de tomar aquele refrigerante, aí daqui a pouco eu comecei a pensar, será que é pecado tomar refrigerante? Você vê como é o temor, Deus. E pensei comigo, meu irmão não é crente. Então, meu Deus, será que... Olha, antes eu terminei aquela viagem, que foi no meio do caminho, até chegar aqui em Campina Grande, eu terminei aquela viagem preocupado. Quando eu cheguei aqui, fui correndo para minha avó. Eu falei, vó, tomar o refrigerante e tal. Falei o nome do refrigerante, é pecado? Ela, não, meu filho. Foi quando eu... vó, você vê, eu achando que eu estava em pecado e eu já vinha fazendo meus planos. Criança de 8 anos, eu fazendo meus planos, assim, que se a minha avó falar que é pecado, eu vou falar com o pastor para ele me dar a oportunidade para eu pedir perdão na igreja. Com muito temor. Temor. Por isso que, igual você falou, eu contei essa experiência, devia você falar que aquela época era uma coisa rígida, era mesmo. Era coisa... Antigamente, assim, o senhor que viveu, o senhor está vivendo essa geração de agora, como a geração lá do início que o senhor viveu. Qual a diferença, assim, hoje de início de ministério? Vamos partindo para esse lado. Por exemplo, hoje a igreja é muito midiático. Né? Hoje, para conhecer o senhor, basta fazer uma gravação e o senhor roda o Brasil. Como que era antigamente? Antes, você diz no Ministerial do Louvor, né? Isso. Do cântico, como cantor. Isso. Era difícil. Porque antigamente você gravava um LP. Meu Deus do céu. Aí você tinha que procurar uma rádio. É pra gente rir mesmo, porque é muito legal essas experiências. Eu saía com um LP assim, debaixo do braço e ia nas rádios. Não aqui em Campina Grande, não, mas em alguns lugares, o Rio de São Paulo, pedindo informação. Era para exigia rodar uma faixa, um hino, era um valor muito grande. E eu olhava, meu Deus, eu não tenho condição. Tem ainda uma determinada rádio evangélica lá no sul do país, que ela hoje não está tão famosa, porque devido à internet, mas na época ela era a melhor de todas. Entendi. Eu fui lá perguntar o preço lá, quanto que era para rodar um hino meu. Aí ele falou que o valor lá foi tão alto o valor que eu só faltei passar mal, né? Saí dali tomando água. E eu pensei comigo, eu vou ter que trabalhar muitos anos para pagar um programa desse. Essa era a antiguidade. E hoje temos a internet, né? E outra coisa, voltando ainda a falar sobre a antiguidade, era muito difícil para tudo. Às vezes eu estava aqui em São Paulo, o irmão pedia, me mande tantos LPs, aí você colocava no correio, a pessoa recebia aqui depois de 15 dias, sei lá, dependendo do que, se mandar ser de outra forma, aí é mais rápido. Tudo era difícil, difícil, manda e tal. Só que tem uma coisa, um lado bom, até nós estávamos comentando sobre isso, é que não tinha assim aquela, vamos usar uma expressão forte, a pirataria, né? Sim. Não tinha, o vinil mesmo, por exemplo, se Salatiel Santos cantasse numa igreja e uma pessoa quisesse uma lembrança do Salatiel para ficar, tinha que comprar o disco, né? Entendi. Comprar o disco. Hoje não, hoje é diferente. Agora nós passamos para os nossos dias atuais, aí nós temos em
em nossas mãos esta bênção chamada internet. Porque é bênção. Sim. Sim, tem os dois lados. O mundo tem os dois lados. Sim. É só você saber. Aí tem essa bênção. Por exemplo, que nem aqui, igual nós estamos fazendo essa programação aqui, esse podcast, o mundo todo vê. O mundo todo assiste. Isso. E antigamente era... Eu cantava, gravava, ficava aqui e pensava, oh meu Deus, quando que Manaus, Amazonas vai ouvir um hino meu? O senhor já pensava nisso? Brasil, por exemplo, o senhor morava, lembrando, e só para os nossos irmãos entenderem, assim, o senhor batizou nas águas, o senhor começou a vida na igreja, né, apesar de ter sido nascido em um berço evangélico, né, um berço pentecostal. Pentecostal, eu quero até explicar aí, me lembra, tá? Assim, o senhor já fala. E aí, depois, com quantos anos que o senhor foi embora para São Paulo? Porque hoje o senhor reside em São Paulo. Sim. Então, o berço pentecostal que eu falei, foi por ser berço, eu brinquei assim, porque por eu ser criança ainda, que Jesus me batizou com o Espírito Santo e com fogo, né? Então, por isso que eu brinquei. Então, não deixa de não ser um berço pentecostal, né? E a outra... com quantos anos... Quando o senhor foi para São Paulo? Então, quando eu fui para São Paulo, porque foi assim. Depois de Jesus, eu agradeço ao saudoso pastor e cantor Valdomiro Silva, que Campina Grande conhece ele foi um cantor que ele foi muito famoso no Brasil, no mundo todo. Na época era Valdomiro Silva, Luiz de Carvalho, Feliciano Amaral, Oséias de Paula. Só que Oséias bem novinho, né? Eu digo quando ele começou, né? Quando eu comecei, não. Às vezes eu chamo ele de meu pai, porque ele... Às vezes não, sempre eu chamo ele de meu pai, porque eu tinha ele como um pai. Por ele ter me levado, eu muito novo, para o Rio de Janeiro. E dali eu fiquei junto com a família, morando dentro da casa dele. E ele, por onde ele passava, ele dizia meu filho Salatiel, e eu tenho ele, não é pai biológico, né? Sim. Não é, mas em consideração pai. Então, aí Valdomiro Silva, a história é o seguinte, aqui em Campina Grande ele nunca tinha vindo. E o irmão pastor Severino Bispo, ele dirigia um conjunto musical, conjunto de irmãs em Bodocongó. Eu acho que eu chamo assim Bodocongó 1, né? Que é a primeira. Sim. É a lógica, né? Bodocongó 1. Bodocongó 1. Ele dirigia um conjunto chamado, que ainda existe esse conjunto, Esperando por Jesus. E ele, então, foi lá em casa, ele tomando café, ele falou, Salatiel, rapaz, eu quero fazer uma festa ali em Bodocongó com as irmãs, nós vamos fazer em nome de Jesus. Eu queria convidar um cantor, mas eu queria convidar um cantor que nunca veio aqui, que é novidade, nunca veio aqui em Campina Grande, na Paraíba. Eu já era um adolescente, eu já estava com 16 anos por aí, 16 anos. Aí eu falei assim para ele, convida Valdomiro Silva. Mas por que eu falei isso? Porque era meu sonho conhecer Valdomiro Silva, porque era o meu cantor predileto. A história que eu contei no início, que em Juazeirinho eu cantava em cima de uma cadeira no púlpito, eles colocavam a cadeira no púlpito, eu cantava, já era o hino do pastor e cantor Valdomiro Silva. Eu tinha uma vontade de conhecer ele demais. Aí ele falou assim, aí o pastor Severino Bispo falou assim, não, se eu tivesse o contato dele, eu convidaria. E era muito difícil ter contato naquela época, né? Celular. Ninguém sabia. Nos anos 80, não, nem telefone, quase ninguém tinha. Aí eu sei que o irmão Severino Bispo, conseguiu, no verso da capa de um LP, um telefone parece assim, uma gravadora, enfim, ligou para a gravadora deu contato do irmão Valdomiro, enfim, para não se estender muito, ele conseguiu falar com o Valdomiro. Aí, quando ele falou para mim assim, Salatiel, eu fechei com o Valdomiro Silva. Meu Deus do céu, eu não acredito que o irmão Valdomiro Silva vinha aqui para Campina Grande. Era meu sonho conhecer ele, né? Aí assim aconteceu e foi assim, eu estava tão ansioso de conhecer o irmão Valdomiro, e eu ficava, irmão Bispo, ele vai vir em que horas? Aí ele falou assim, ele vai chegar às 16 horas. 16 horas. Isso foi no ano de 1982, eu acho que é isso. Aí ele, às 16 horas, tá bom. E ele veio e o pastor Valdomiro Silva, você vê como ele era um homem humilde, que na época, antes, ele era um cantor que estava na mídia, sabe? Sim. Ele tinha um hino chamado Cântico da Liberdade, que o mundo todo conhece.
Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Era o sucesso dele. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração. Era o forte da época. Ele, como falei, Luiz de Carvalho, José de Paulo. Aí, eu fiz 16 horas, ele vai chegar às 16 horas, ele mandou uma carta para mim, tudo era carta, né? Aquela noite eu quase nem dormi para amanhecer, né? Quando amanheceu, eu morava em Bodocongó. Quando amanheceu, eu tomei café, eu falei pra minha mãe, eu falei, eram umas 9 horas. Eu falei, eu vou lá na rodoviária. Aí minha mãe, fazer o quê? Eu falei, vou esperar o irmão Valdomiro. Meu filho, irmão Valdomiro, vai chegar 4 horas da tarde, 16 horas. Até falou assim, e se o ônibus não atrasar? Mas eu, naquela ansiedade, eu vou pra lá. Aí eu peguei o ônibus, vim pra cá. Era uma rodoviária velhinha, ela fica aqui no centro, né? Não é essa... A nova de hoje, não. E ela era só assim os ônibus paravam um atrás do outro. Entendi. É bem antiguinha, você perguntar às pessoas. Aí eu fui, mesmo assim, eu vou lá e fico sentado nos bancos lá e esperar isso. Esperando. Essa era tal daquela empresa famosa lá que faliu, né? Sim. Amarela lá. Aí eu vou lá, eu fico sentado, eu fico das 10 horas da manhã até as 4 da tarde para ver o irmão Valdomiro chegando. Anderson, quando eu cheguei na rodoviária, aqui em Campina Grande morava uma cantora, minha amiga, quem sabe ela vai assistir isso aqui, Maristela Ribeiro, meu abraço se ela estiver assistindo. Foi a primeira cantora, ou uma das primeiras aqui de Campina Grande, aqui da Assembleia de Deus. Maristela mudou, eu acho que ela hoje está para o lado, mora no Fortaleza, minha amiga Maristela Ribeiro. Ela tinha uma loja na rodoviária. Aí quando eu chego na rodoviária, ela falou, Salatiel, o pastor Valdomiro Silva já chegou. Olha, 10 horas da manhã. Pastor, quem ia chegar às 16 horas? Sim. Meu Deus, o coração disparou. Eu corri assim, saí rasgando. Eu era magrinho, novinho, tudo meu era correndo. Passei pelo povo, ele estava em pé assim. Eu falei, irmão Valdomiro Silva? Ele fez, sim, sou eu. Eu falei, não, meu nome é Salatiel. Eu tremia. Meu nome é Salatiel, mas eu vim aqui buscar o senhor. Eu falei isso, porque eu já sabia onde ele ficava hospedado. Não era um hotel. Era na casa do irmão Geraldo, um irmão que eu acho que namora ali pra Bodocongó. Ele ia ficar lá, como ficou. Aí ele, tá bom. Aí nós pegamos as malas dele, colocamos. Eu já providenciei um táxi, enfim, gente. Pra concluir aqui, aí eu fui lá, entramos lá e paguei o táxi e fomos embora. Aí quando nós chegamos lá na casa do irmão, eu liguei para o irmão Severino Bispo, falei, irmão Severino, o pastor Valdomiro Silva já chegou. Porque, se não me foge a memória, por que equivocou se o irmão devido ao horário? Ele chegou 10 e ele entendeu 16. Sim. Por quê? Porque na hora que o pastor Valdomiro Silva, ele escrevia muito assim, ele tinha uma letra muito bonita, uma caligrafia muito bonita, e ele escreveu 10, mas só que o 0 subiu um pouquinho o pezinho, aí ele entendeu Quero 6. O zerinho, quero ser 16. Então, é coisa de Deus, ou seja, Jesus já preparou, tinha que ser eu o primeiro a recepcionar o pastor. E como que foi o senhor ali no carro com ele? Não, ali no carro eu não parava de olhar para ele. Ô Anderson, eu acho que você nunca passou por isso, não, mas a gente, eu não vou falar nome de ninguém, não precisa, mas a gente admira uma pessoa, assim, o ministério da pessoa. Você, por exemplo, principalmente naquela época, você só via essa pessoa em capa de disco. Você fica olhando, pra você não é uma pessoa normal. Entendi. E é uma pessoa como nós, normal, sim. Beleza? Aí eu fui no banco da frente, ele veio ele atrás com a esposa dele, né? E eu ficava enquanto conversando com ele, mas só para olhar para ele, saber que eu taxista, não tinha GPS, entra naquela rua ali, enfim. Com aquele cuidado. Com aquele cuidado. Aí eu já deixei lá, ele hospedado. Aí eu falei na hora para ele, o senhor quer que eu venda os LPs do senhor? Mesmo assim. Ele, pode ser, meu filho, pode ser. E eu, aqui na central, lá na frente, antigamente ali tinha uma mesinha redondinha. Sim. E eu coloquei já no culto à noite, aqueles LPs lá dele. Ele para o senhor era uma das suas referências? Era porque infelizmente ele está na glória, mas até hoje é o meu cantor. Valdomiro Silva é o meu cantor predileto. Alguém diz, mas porque as pessoas, né, falam assim, é seu pai, né, de consideração. Você fala isso porque é seu pai? Não, mesmo que eu nem tivesse conhecido, mas para mim, cada um é cada um. Para mim é o meu cantor predileto. Eu tenho todos os CDs dele em casa. Eu lembro ele ainda vivo, e olha que eu viajei com ele, andei com ele. Poderia dizer assim,
já estou enjoado. Não, e até hoje eu tenho guardado em casa a coleção dele. Todos os CDs que ele gravou. Todos os CDs. Sei cantar quase todos os hinos. Se Deus quiser, hoje à noite vou dar uma palhinha lá que já estou me despedindo mesmo. Dá uma palhinha pra gente do hino. Assim, eu acho que muitos, né? O senhor gosta, mas assim, um que ficou marcado na sua vida, o senhor conseguir dar uma palhinha pra gente. Você diz composição minha? A dele. A dele. Sim. Uma que o senhor gostava demais. Uhum. Deixa eu me ajeitar aqui, deu certo. Pode o choro durar uma noite. Só uma palhinha, primeira estrofe e o coro. Sim, senhor. Pode o choro durar uma noite, pela manhã a alegria virá. Se o teu mal te causar tristeza, ninguém pode te impedir de chorar. Quem chora também se consola, e o choro ameniza a dor. Não existe vergonha no choro, pois até Jesus Cristo chorou. Esse era o hino dele que até hoje me quebra por dentro, né? No bom sentido falando. Sim. Aqui no Templo Central, uma das vezes, o pastor José Apolônio me chamou para cantar, e eu subi, eu cantava, eu nem olhava para os irmãos, nervoso, né? Sim. Parecia que a igreja era a maior, o templo que eu digo, Sim. né? Maior do mundo. Eu lembro que eu cantei com os olhinhos fechados, bem novinho, cantei esse hino. Eu lembro que a primeira vez que eu cantei aqui na Central, esse hino já foi do meu pai. Quando me chamava, eu só ia hino de Valdomiro Silva. O senhor teve a oportunidade de cantar com ele presente no mesmo congresso? Quem? Esse cantor. O Valdomiro Silva? O Valdomiro Silva. Sim, porque eu morei com ele. O senhor morou com ele? Sim, morei com ele. 17 anos quase que eu morei dentro da casa dele e a gente viajava. Ah, perfeito. Gravamos juntos, ou seja, eu gravei, a verdade é essa, depois de Jesus Cristo, gravei por causa dele. Entendi. Se não fosse Valdomiro Silva depois de Jesus, eu não tinha condições não, Anderson, porque eu morava aqui, não porque eu morava aqui, porque eu mesmo não tinha condições. Entendi. E ele investiu em mim. E ele falou, não, eu vou gravar você, gravar um LP. Aí eu gravei um LP, que por sinal aqui a Paraíba conhece muito, chamado Tudo Tem Seu Tempo, que eu gravei com ele. Então, e viajando o Brasil todo, de ônibus, de avião, seria um podcast muito longo, com as experiências, com as viagens com ele, de barco, né? Entre Belém do Pará, uma cidade, se não me foge a memória, uma outra cidade chamada Breves, fomos de barco. Barco não, gente, seria navio, né? Que tem rede, tudo pra gente dormir, restaurante. Sim. Seria navio. Hoje o pessoal fala que é barco, né? Barco, né? Como se fosse um barco táxi, eles chamam, né? Era passageiro. Aí o pastor foi pegar a gente lá em Belém e colocou ele mesmo já alugou uns camarotes, né? Sim. Aqueles quartinhos chamam camarotes, né? E nós ficamos lá e por volta de meia-noite aquele mar se agitou e fazia assim. E meu pai, Valdomiro Silva, tá? Tem que estar sempre com a gente. Porque o povo conhece também meu pai, o verdadeiro, o biológico, né? Sim, que morava aqui. Aí, devido a tanto andar com o pastor Valdomiro Silva, eu chamava ele de pai, né? Sim. Então, e nós e o pastor que foi buscar a gente dormindo, e tem hora que eu fazia assim, quando foi de manhã, eu dormi, mas o Valdomiro Silva não dormiu quase. Aí perguntou pro pastor, ele falou, não vi nada não. Aí contou, pastor, parece que é encontro das águas. Não, é normal aqui, pastor, se agita bem. Não, eu vi a hora virar. Falei, não vira não, é normal. Mas viajamos, saímos 2 horas da tarde em Belém do Pará, fomos chegar no outro dia por volta de meio-dia. Vi que viagem longa. Mas só que até hoje eu lembro, quando nós fomos descendo
do barco um conjunto de irmãos cantando nossas vozes jubilosas, aleluia. Glória a Deus. Elevamos com... Lembra? Sim. Pela vinda amistosa, aleluia, dos obreiros do Senhor. Isso é maravilhoso. Aí. Sois bem-vindos, filho Jesus. Como é? Gente cansada, aquela cara de cansado. Campeões de Jeová. Então, são coisas que não tem preço, né? E a diferença, assim, aproveitando isso que o senhor viveu, antigamente, há tempos atrás, as agendas eram em barcos e ônibus. Ônibus, andei demais de ônibus. Olha, avião eu vi andar, andei também bastante, eu digo com ele assim, mas era ônibus. Olha, o que eu viajava de São Paulo a Bahia, a Sergipe, Pernambuco, Paraíba, de ônibus, estou falando de ônibus, gente. Bahia a Goiânia, indo para esse lado aqui, ó. Porto Velho, Rondônia, é longe. É longe? Porto ele saía ali de São Paulo e entrava no estado do Mato Grosso do Sul e depois Mato Grosso, né, que são 2 estados, sim, né? Quando chegava em Mato Grosso, tem Mato Grosso do Sul, né? Isso. E só faltava não terminar mais, porque você pegava Rondônia estava aqui e eu vim daqui, pegava Mato Grosso, sim, passar por Cuiabá para depois virar aqui, para chegar em Vilhena, que já é Rondônia, divisa, chão. E é coisa de... Eu já viajei de ônibus, dentro de ônibus, 4 dias. Você ficar 4 dias dentro de um ônibus. Uma vez eu viajei de Marabá, isso já é o Pará, estado do Pará, de Marabá a Itaituba, estrada de chão, que se chamam a Transamazônica. Sim. Cristo Senhor. Eu viajei em cima de uma... É uns carros antigos antes que chamava C10, F1000, era assim. Uhum. Mas era bem antigo, acho que era um tal de C10. Em cima da C10, assim. Mas é em cima, né? Uma cadeira confortável igual 11 para você dormir. Sim. Nós viajamos, eu e ele, viajamos de Itaituba ao Pará, quase 1.000 quilômetros. Estrada de chão, 1.000 quilômetros, é muita coisa. Aí chegava lá, tinha uma festividade te esperando. Esperando. E, por sinal, eu teria até uma foto, eu não sabia que tinha tanta poeira, eu subi na C10 com uma camisa branca. Quando nós chegamos, não vou dizer nem lá, na metade do caminho, ela estava bege, né? Aquela cor bem, mas sim, é bom, né? Mudou de cor, não precisa nem comprar outra camisa, né? irmão, não tenho mais camisa branca não, estou usando bege. Mas realmente, eu conto com alegria, porque os anos 80 era diferente. Diferente, as igrejas, a forma, o clima espiritual, o povo era mais sensível. Você cantava um hino, porque hoje teve muitas mudanças, né? Isso é um assunto muito polêmico, não vamos entrar, mas não vai comparar a igreja de 1980 para 2025, mudou muito. De um olhar não de... Eu não posso deixar esse fio escapar, a não ser que o senhor não queira, mas... Eu gostaria de saber, e eu gostaria de deixar registrado aqui, nós não somos saudosistas, né? Existem tempos e tempos, mas o clima espiritual da igreja antigamente, eu não vou nem puxar pro lado da questão dos desafios de quem vai, quem prega, quem canta, porque hoje... A gente poderia entrar na questão dos méritos, por exemplo, financeiro. Não quero entrar nesses méritos de hoje, mas nos desafios. Porque hoje eu penso que é difícil também. A pessoa vai para um aeroporto, demora, perde-se, troca-se voo, enfim. Só que compara-se com antigamente. Não, o que compara-se que você diz é o cansaço. Sim. Não, antes era pior. No sentido de cansaço. Sim. Era. Só que eu não sentia muito devido a eu ser jovem. Sim. Na época. Mas já hoje, tipo assim, eu faço uma viagem mesmo de avião, chego cansadinho. Entendi. Porque os janeirinhos estão se acumulando, né? Mas compensador. Entendi. Antigamente era compensador. Olha, que ninguém se escandalize no que eu vou dizer, mas tem hinos que eu cantava naquela época, e a glória de Deus descia, era a gente chorando, Jesus batizando, fazendo maravilha. E hoje, não são todas as igrejas, né? Não vamos generalizar. Se eu cantar, não acontece nada. Porque é outra coisa. Entendi.
eu não posso falar nada porque eu sou compositor para não ser interpretado como que, será que só os hinos dele são bons? Não é isso. Mas de uma forma assim como um evangelista e tal, você vê que tem hinos assim que não dá nem para você comparar, dizer que é um hino. Sim. E quando tem é muito autoajuda. É Sim. muito autoajuda, por sinal. Eu lembro que há muito tempo, quando eu comecei a compor, aí eu compus um hino que até hoje é um grande sucesso. A Mara Lima gravou ele, Mara Lima, que naquela época gravava muito, Mara Lima. Aí depois surgiu uma outra cantora e trazendo um hino com determinado tema que estourou, que eu digo, no sucesso, sim, sim, no Brasil. Aí chega uma cantora, não é que chega, ela ligou lá em casa, uma cantora, aí falou, você viu a música lá que tá em sucesso? Eu nem me liguei, eu falei, não, qual? Aí falou, essa música tal. Eu falei, tá. Salatiel, tem como você fazer um hino nessa praia aqui, desse jeito aqui? Porque aí eu falei, olha, não te prometo. Porque, gente, os hinos que Deus me dá, eu não programo nada. Eu me sentia mal quando o cantor dizia, faz um hino nesse tema. Eu já ficava triste, porque não é fazer. Eu sou muito de momento, de clima espiritual, igual estava hoje de manhã, ontem, todos os dias foram maravilhosos aqui. Os estudos bíblicos aqui nesta EBO aqui, foi maravilha. E ontem nós ficamos assentadinhos ali, que eu digo por mim, fiquei de 8h30 da manhã até 1h20 ou 1h30 da tarde, eu não vi a hora passar, porque foi muito poder, muita glória. Cada preletor que ia, é um momento. Então, aí um momento como esse, dali Deus me dá um hino, né? Mas se você me dá um tema, aí me bloqueia. Entendi. Porque depois eu acho que ficou um hino muito artificial. Entendi. Porque tem compositor bons que eles fabricam hino, eles fazem. Irmão, mas não é... Fazem. Tem pessoas que não são evangélicas fazendo, por que uma pessoa não pode fazer? Sim. Então aí eu nunca... Aí eu falei pra ela, não, me perdoe, mas eu não vou fazer. Se por acaso, eu vou até ficar pensando assim no tema, mas se por acaso Deus me der, e sim, usei essa expressão, igual você falou dessa praia, eu te aviso. Mas caso contrário, não, que eu não vou fabricar um hino. Aí foi o que eu fiz com ela. Porque, aí não fiz, não consegui fazer, mas ela, depois passou uns tempos, ela ligou para mim e disse, não se preocupe, eu pedi para outra pessoa e outra pessoa vai fazer. E essa pessoa fez essa música, deu para essa determinada pessoa, ela gravou e não aconteceu nada. Entendi. Porque queria fazer o sucesso que a outra estava... Não, gente, tudo é Jesus. Sim. Tudo é quando Jesus quer. Pronto. Até mesmo o senhor já tem um ministério profínico, o senhor já tem pelo menos mais de 30 anos de ministério. Sim, 40 anos, né? 40 anos hoje de ministério. Nós estamos já caminhando para 41, né? Porque já vai chegar... nós já estamos em 2025, né? Janeiro de 2025. Eu comecei a gravar no ano 1984. O ano passado mesmo eu fui comemorar no dia... É outubro, né? Completei 40 anos de ministério. Eu fui muito bem recebido, eu não esperava. Fui cantar em Belém do Pará. Por sinal, daqui a uns 20 dias... É isso, no comecinho de fevereiro estarei voltando a Belém do Pará. Eu não esperava. Quando eu desci do aeroporto, vou lá, puxando a minha malinha, peguei lá na esteira lá, né? Quando eu saí lá, meu Deus, tinha um grupo de irmãs uniformizadas, assim, com camiseta personalizada, com a minha foto. Parabéns, cantor Salatiel, pelos seus 40 anos de ministério. E todos eles cantando, é o povo mais feliz da terra. Antes, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, que eu não esperava. E foi, não só naquele dia, foi os dias que eu fiquei lá em Belém do Pará, e depois na casa da irmã onde eu fiquei hospedado também foi feita homenagem. Teve uma quinta-feira lá, vieram os irmãos da igreja e fizeram uma live comigo, fui muito bem homenageado. 40 anos de louvor, então só gratidão. O senhor, do mesmo jeito que na mesma pegada de sempre, do jeito que o senhor começou, sim, o senhor permanece? Permaneço. Pois eu comecei, porque no meu tempo os hinos evangélicos eram muito em ritmo balada. Alguém vai dizer balada, porque quando fala balada, quem não entende, né? Acha que é um ritmo... Entende no contexto de hoje. Sim, que é um ritmo sacudido, não é, ao contrário, balada é um ritmo lento, né?
um ritmo de balada. Era antigamente, eu fiz um hino. Se não fosse Jesus para me ajudar, que seria de mim? Isso é uma balada. Tá? A harpa tem muito hino em balada, né? Era assim, eu fazia assim, e depois veio surgindo outro estilo, porque a música, alguém fala, não sei o que, não, a música, ela é de Deus. Agora que o homem, o ser humano, que profana, né? Sim. Põe letras que não tem nada a ver. Mas a música é do mal, né? Do diabo. Nada é do diabo. Ele não é criador, ele é imitador. O criador é Deus, né? Hoje de manhã, o pastor nos ensinando ali, ele falou o que é cultura. Tem países que o povo adora a Deus, a igreja... Ele falou hoje de manhã aqui na Abel. A igreja adora a Deus e o fogo cai, eles tudo dançando. Moçambique. Sim. O povo dançando. E o pastor falou que ele estava lá visitando, ele parou assim, ficou olhando, só que ele sentiu também a presença de Deus. Quando olha, eles dançando, um irmão chorando, em prantos, o rosto. Eu olho para o outro lado, outra irmã chorando. Quando olha uma criancinha chorando e dançando, ele fala, meu Deus, Jesus, o que é isso? Cultura, né? E a música é isso, só que eu não mudei. Só para responder a sua pergunta. Eu vim sempre, né? Tanto eu gravei bolero, como eu gravei balada, gravei forró, né? Aquele ritmo, né? Mas o meu, a gente usa o forte, né? Mas o forte, o que eu me sinto bem, louvar a Deus, é hino sacro. Hino sacro. Se não fosse Jesus, Mar de Rosas. Ontem à noite eu cantei um muito lindo da igreja ali, que se alegrou muito. Pode falar, ó Senhor, estou vindo. É balada. Tua presença, nesse lugar estou sentindo. Sempre nesse foco mesmo. Eu não quero mudar e graças a Deus, louvo a Deus por isso. Permanece sim. Permanece, não mudei de estilo. Glória a Deus. Quando eu era jovem ainda, fui aconselhado. Sim. Fui aconselhado a mudar. Eu estava em determinado estado aí e chegou uma pessoa, até um cantor também, que na época estava bem na mídia. Não, tu muda um pouco teu jeito, tua roupa. Eu era jovem. Não. O senhor entende que a intenção desse conselho foi para, eu vou usar uma expressão para que o pessoal entenda, para bombar, ou era porque ele achou que o senhor estava um pouco ultrapassado? Sim, mesmo na época que estava... eu acho antes que são as duas perguntas suas, eu respondo sim, sim. Porque ele primeiro falou que não falou assim, não vou julgar. Sim. Ele quis dizer, né, que estava ultrapassado, uma roupa simples, né? Porque tem gente que usa, né? Muito cheguei, né? Opa, é aquela coisa. Eita, Jesus. E eu muito simples, terno, normal, igual sou até hoje. A pessoa tá, é tipo assim, eu não chegou o Salatiel, se destaca. Aqui, não é difícil destacar, porque eu sou bem, como é que chama? Discreto, né? Sim. Ele falou nesse sentido, para poder também bombar. Entendi. Né? O povo, ai, que legal, né? Não, ele quis dizer assim, você não é uma pessoa comum, você é uma figura pública. Pronto, nesse sentido. Entendi. Eu não levei pro mal não, só falei, não, deixa quieto. Aí falei para ele, é porque é meu jeito, é minha criação. Deus vai fazer assim. Mas permaneci assim, até hoje eu louvo a Deus, que ontem mesmo os pastores que me conhecem aqui, desde quando eu comecei aqui em Campina Grande, eles falaram, irmão Salatiel, que Deus te abençoe, o senhor não mudou, o senhor permanece, né? Aquela minha... Permaneça sempre assim. Eu tenho um pastor que me aconselha, não só a mim, mas a todos nós. É muito bem ensinado, não tem para que mudar. Né? E falando dos seus hinos, né? Não vou perder aqui. Eu gosto. Falando dos seus hinos, eu queria que o senhor desse a palhinha aqui de 2 hinos, tanto do O Povo Mais Feliz da Terra, aí é bom. Né? Eu queria que o senhor desse uma palhinha, e se há alguma história por detrás desses hinos. Sim. O Povo Mais Feliz da Terra, eu compus no ano de 95. Eu estava em Minas Gerais, numa cidade chamada Santa Margarida. Porque o compositor, ele é observador, no bom sentido, principalmente em pregação. Às vezes o pastor fala uma frase, né? Eu estava, por exemplo, antes de contar a história do Povo Mais Feliz, eu estava no Belém, com o pastor Zé Welles, lá na reunião de obreiro, e um pastor pregou sobre não saia da porta. Não saia da porta. Sim. Na hora Deus me deu, não saia da porta. Por sinal, é o hino do pastor Dari. O pastor Dari, meu Deus, eu acho que 3 vezes aqui na convenção em Salatiel, não sai. E é ontem à noite, né? Ontem à noite ele falou, Mardoqueu, Salatiel, Mardoqueu. Já o pastor Wellington Júnior já tinha pregado. E ele pregou sobre não sair da porta, não sair da porta. Eu fechei os olhos e falei, Jesus, me dá um hino, não sai da porta. Deus me deu. Em casa, rapidinho, me deu o hino, não sai da porta. Outra vez tinha um pastor pregando sobre crente tem dono, que o povo aqui conhece, é muito lindo. Crente tem dono, não adianta, não.
também foi pregação. E para chegar em Povo Feliz. E Povo Feliz, o pastor está pregando lá. E o pastor começou a dizer que, irmãos, nós temos que fazer barulho, barulho santo, barulho espiritual. Nós somos o povo mais feliz da terra. Aí ele falou assim, o pastor da igreja, nem era o pregador, quem é feliz, quem faz parte do povo mais feliz da terra, levante a mão. E o povo levantando, e eu sentado assim, isso, domingo de manhã, eu sentado assim, a última cadeira do púlpito, eu assim, aí eu falei, meu Deus, dá um hino bonito. Aí eu fiquei, eu com o pezinho assim, aí eu peguei a caneta, aí comecei, é o povo mais feliz da terra. Aí eu fiz o corinho, só o corinho. Aí à tarde o pastor falou, irmãos, à tarde a gente descansa e à noite estamos de volta. Amém. Eu lá na pousada eu falei, Jesus, o Senhor me deu, é tão bonitinho esse corinho, mas não queria corinho não. Ô Senhor, tudo jeito que o Senhor me deu esse corinho aí, o Senhor me dá as estrofes, Senhor. Aí Jesus me deu as estrofes. Dá uma palhinha pra gente. Dá uma palhinha aqui, né, Anderson? Ô, Jesus, tô bem. Aí Deus me deu isso aqui. Isso em 1995, na cidade de Santa Margarida, né, Minas Gerais. Lá maior. É o povo mais feliz da terra. É o povo mais feliz da terra. Essa gente chamada crente é o povo mais feliz da terra. Aí só me deu esse corinho. Aí lá eu, sentadinho na cama, Jesus foi, eu peguei, continuei lá. Tem deles que não tem dinheiro, roupas novas para vestir, mas se alegra porque vai ganhar vestes brancas lá no porvir. Às vezes não tem casa própria e vive pagando aluguel, mas com isto nunca está triste, porque tem uma casa lá no céu. Ah, o povão canta. É o povo mais feliz da terra. E assim foi. Aí eu fiz Deus me deu 2 estrofes. E quando foi à noite na igreja, aí eu falei, pastor, Deus me deu um hino. Aí contei essa história. Sim. Você canta. Aí eu falei, vou cantar, pastor. Naquela época ninguém ficava filmando e jogando no Instagram, né? Porque o hino era inédito ainda, sim, né? Eu ia gravar. E os irmãos se alegraram. Aí o fogo caiu, irmão Salatiel. Às vezes eu vou para aqueles lados que eu estou sempre lá cantando. Os irmãos falam, esse hino é mineiro. Eu falei, é mineiro. Deus me deu isso aí, o povo mais feliz da terra. E são hinos que realmente, que assim, traz uma alegria, né? É. A melodia. Aí foi gravado por vários cantores. Mara Lima também gravou, agora não tô lembrando. Mara gravou também, gravou uma dupla chamada Joel e Jonas, lá do interior de São Paulo, e muitos cantores lá também. Esse é o Povo Feliz, né? E parecia que não ia ser sucesso, mas benção dele. E hoje, com essa canção, o senhor tem pelo menos quantas canções hoje? Hoje chega a quase 1000. Quase 1000? Quase 1000. E você falou também sobre o soldado, né? Sim. O soldado lutador. Hoje são quase 1000 composições. Eu tenho tudo, como é que chama? Digitado. E mandei imprimir. São impressos também. Eu tenho um caderno lá. Não importa. Eu falei, vai dar um. E tenho gravado também num HD. Sim. Eu cantando violão. Eu falei, vai que dá um pano aí na internet. Lembra de uma vez que houve um pano na internet? Sim. Que acabou o Facebook Sim. Nós ficamos um dia, né? E o WhatsApp. E o pessoal fala muito disso, né? Então, olha, o sistema, gente, nós estamos na mão do satélite, viu? É verdade. o hino do soldado. Soldado lutador. Esse aqui foi o seguinte, o soldado lutador, eu estava, que antigamente não, já não é tão, mais ou menos, no ano 2000, 25 anos atrás, eu estava, 2001, eu estava separando os hinos que eu ia gravar um CD, como gravei, chamado Fogo de Palha. Eu canto esse hino sempre em reunião de obreiros. E aí era fita cassete. Eu gravando no violão, tocando, para entregar ao maestro, para ele fazer os arranjos e tal. E aí ele... gravei 10 hinos numa fita cassete. Aí, terminei quase 2 horas da manhã de separar os hinos e de gravar, né? Aí fui deitar, né? Falei, amanhã 9 horas eu tenho que estar na gravadora e o maestro já tá me esperando lá para fazer o playback. Aí fui deitar e eu tava com tanta alegria, alegre porque eu ia gravar,
que eu não conseguia dormir, né? Aquela coisa, né? Você tá tão ansioso que não dorme, né? Aí eu fiz, eu vou me levantar. Aí já que eu tô sem sono, fui lá pra cozinha, eu olhava pra janela, a vontade que aquele dia clareasse pra eu ir embora pra gravadora. Aí lá como eu tava sem sono, eu peguei o violão e comecei a fazer só assim, ó. Eu falei, nossa, dá uma melodia bonita. Aí eu pensei assim. Aí vinha. Aí eu, gente, Jesus, que melodia linda, Senhor, mas não tem letra. O que eu vou fazer aqui, Jesus? Aí eu peguei a caneta, eu pensei assim, tem que ser um assunto assim, né? Sentimental, porque a melodia tá pedindo. Aí eu me veio na hora, Espírito Santo, é claro, soldado, música que fala de saudade. Aí eu comecei. Olha, não foi nem 10 minutos eu terminei esse hino. Comecei. Estão doendo os seus pés, quase não suporta a dor, mas está com a mão no arado, muito embora já cansado, é soldado lutador. Suas forças se esgotaram, não tem mais tanto vigor, mas só fala a verdade, não é soldado covarde, obedece ao seu Senhor. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pensa em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Não foi 10 minutos, Deus me deu esse hino. Aí eu falei, Jesus, que hino lindo, como é que eu faço agora? Porque era difícil, porque a fita cassete você não podia, terminou, você não podia. Se você colocasse um inicinho, você apagava o outro. Sim. Escondia o outro, né? Aí eu falei, foi o seguinte, eu coloquei na frente. Aí cheguei lá e falei pro maestro, ele já tinha dito que era só 10 hinos. Eu falei, maestro, ontem Deus me deu um hino. Aí tem 11 hinos. Ele falou, mas que é só 10, né, Salatiel? Eu falei, não, tira um aí. Ele, tá, então veja qual você quer que tire. Eu falei, coloca esse aqui que eu fiz ontem. Aí ele falou assim, é boa a música? Eu falei, eu tô achando bonito. Porque quando amanheceu, eu cantei pra minha esposa, ela falou, nossa, é bonito, isso é bonito. Aí ele, quando ele viu o Soldado Lutador, tirou um lá, tem 10. Ele, o maestro, já regendo lá, antes, porque a gente faz primeiro o playback, né? Sim. Começou, vai lá, bateria, você vai tal. Aí começou, ele olhou pra mim e falou, Salatiel, essa música é boa, viu? Falou de jeito pra mim. E ele não era evangélico, o maestro. É filho de crente, desviado. Aí disse, essa música é boa. Aí, mas eu mesmo não levando muita fé. Entendi. Não, eu pensei assim, esse hino eu vou cantar de vez em nunca. E um culto de velhinhos, sim. Eu achei que... Mas sim. Anderson, para a glória de Deus, tanto cantor já de experiência, como cantora nova, jovens, cantora mocinha jovem, gravou esse hino. Tem uma criança que gravou esse hino, Soldado Lutador. E eu achava que ia cantar, né? Que não ia quase cantar. Canto em todo tipo de culto. Culto ao ar livre, culto de aniversário de pastor, de jubilação de pastor. Olha, até em velório. Sério? Até em velório eu cantei. Alguém precisa explicar como assim? Eu vou lá, eu soube que o pastor fulano morreu e tal. Eu fui lá, né? Quando eu chego lá, tava a viúva lá chorando. Aí falou, irmão Salatiel, tem como o senhor cantar esse hino Soldado Lutador, né? Que é claro que ele não ia ouvir, porque ele não estava ali mais, tá? Só o corpo, né? Eu disse, não, claro que eu posso. Aí era o hino dele e tal, e eu cantei.
Soldado Em Lutador. homenagem. Em homenagem lá, eu leguei tudo comigo, porque era o hino dele, que ele gosta dele, assim que eu digo, que ele gostava de Sim, mais. sim. E um outro pastor em Minas Gerais, só isso aqui eu passo Não, não. volto para você. Um outro pastor em Minas Gerais, ele gostava tanto desse hino, ele estava bem doentinho, ele falou, gente, igreja, é para cantar esse hino quando Jesus me levar. A gente sempre fala isso, não, pastor, imagina que é isso, não vai acontecer nada, mas ele faleceu. Aí disse, e fizeram assim, né? Eu quero o caixão desça. Assim ele falava tão tranquilo, quem tem Jesus, né? É verdade. Ele tinha assim como que, para morrer, parecia que aquela alegria, parecia como você ia fazer uma viagem. Tá chegando a hora de eu viajar, vou me arrumar. Ele não via a hora. Não via, foi. Não, mas o pastor fez, não, Jesus vai me levar, amém. Eu quero que. E fizeram isso. Eu sei que me mandaram um vídeo assim, ele descendo, o povo descendo o corpo dele, a igreja toda, descendo mesmo a cova, Sim. no cemitério lá, e o povo cantando. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. Dos hinos que o senhor Então, canta hoje, quais são os mais pedidos? Soldado Lutador. Esse mesmo. Soldado Lutador e o Povo Mais Feliz da Terra são os dois. E esse CD que eu gravei, que tem Soldado Lutador, Fogo de Palha, na época que se vendia CD, 2001, fui campeão de vendas. Foi mesmo. Só não fiquei rico, mas Teve eu não fiquei rico porque não era para mim, não era que eu era contratado da gravadora, mas eu tinha um compromisso com a gravadora e ela que pagou. Administrar. Ela investiu, ela só me dava uma comissão, né? Entendi. Houve algum prêmio, a gente vai usar a expressão assim, um prêmio, um troféu, algo simbólico que o senhor recebeu, que marcou muito o senhor? Sim, em 2020 eu recebi um troféu de o compositor de 2020, lá em São Paulo. Eu tenho até hoje, quem visitar minhas redes, eu divulguei lá, só 2020, já tem 5 anos, né? Por causa desse hino, Soldado Lutador. A irmã me chamou, no Salatiel e tal. Estava uns pregadores também, famosos aí, conhecidos aí. E eu fui recebido um troféuzinho, muito simples, muito bonito, que eu quero dizer, perdão, não quis dizer simples, muito bonito, e em homenagem ao hino Soldado Lutador. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito. Hoje a gente vai caminhar para o final. Sim. Trazendo dessas experiências que o senhor passou. O senhor aí, nós tivemos até uma entrevista com o cantor Oséias de Paula também. Ele disse que o sonho dele é morrer cantando. Ele não quer se aposentar. Nós não estamos aqui dizendo que vocês vão se aposentar, mas qual é o desejo do senhor? Qual para essa geração, aquilo que o senhor passou, o que o senhor gostaria de imprimir nessa geração, para que essa geração trilhasse os caminhos que o senhor trilhou, para que não viessem a desistir dos desafios, dos desejos que o diabo pode colocar no coração dessas pessoas, mas que eles entendam em Deus que é melhor permanecer, algo voltado para isso. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: primeiro, que não desista, porque às vezes a gente desiste, ou às vezes pensa em desistir. Se você tem certeza que Deus te chamou, se é aquilo que você almeja, não desista. Em meio aos problemas da vida, nós estamos num tempo de principalmente esse avanço da internet, de muita competição. Eu não vou dizer que eu já sofri assim não, mas eu já percebi de alguém querer competir comigo. O que você fez, Salatiel? Eu não fiz nada, fiquei quietinho, fiquei fazendo a obra de Deus, porque Jesus vai tirando as dificuldades, né, tirando os empecilhos, né, e nunca, aos cantores novos, nunca pense assim, sou um artista. Mesmo que alguém diga, não, mas a palavra artista vem de arte. Ok, mas nunca pense isso. Eu não penso, Anderson, eu não sou melhor do que ninguém, somos iguais. Mas eu tenho prazer de cantar. Eu não sou daquele de, tipo assim, pastor, eu vou cantar, mas a minha hora é só à noite, eu só chego quando o culto está perto de terminar. Entendi. Para só passar meu microfone, depois eu ir embora. Não, eu gosto de estar no começo do culto, se levantando com os irmãos, cantando os hinos da harpa, porque não podemos confundir o ministério do louvor e adoração como meu Deus, você pode me ajudar aí? Com estrelismo. Estrelismo, né? Com fama. Uma fama, uma coisa tipo assim, eu cheguei. Entendi. Eu cheguei e tal, e o que eu vou ter de, né?
O que eu vou ter de retorno? Não, faz isso. Faz assim com simplicidade. Hoje, às vezes quando os pastores... Às vezes não, sempre. Quando os pastores me ligam, Salatiel, qual o seu preço para você cantar? Eu até brinco. Pastor, o meu preço Jesus pagou na cruz, mas o que o senhor puder me ajudar e sentir, puder ir à igreja, tudo bem. Porque antigamente você vendia CD, levava CD aqui na... Quantos CD eu não vendi por aqui, gente? Mas hoje não, hoje, e eu, no caso eu, né? Vivo totalmente da obra. Entendi. E Jesus não tem deixado faltar nada. Já estamos chegando ao final da nossa conversa aqui, mas só no tempo da pandemia, antes eu fiquei traumatizada com o Zap, porque quando fechou tudo, eu tinha agenda para Goiânia, para Bahia, Tocantins, e foi porque no começo já Jesus me abençoando com aquelas agendas tudo fechado. Em março de 2020, que começou, né? A pandemia. Os pastores tudo ligando para mim, Salatiel, ó, cancelando, filho, o pastor presidente cancelou, o governador, o prefeito, tá? Eu fiquei em casa, eu falei, Jesus, onde eu vou? Eu falei, meu filho, eu estou muito preocupado. Aí meu filho falou, pai, não se preocupe, pai. Faz o seguinte, meu filho até falou assim, faz live, pai, faz live, canta seus hinos. A gente não podia sair de casa, era eu e minha esposa assim, nas quatro paredes. Faz live e canta seus hinos, pai, Deus. Só para dizer o seguinte, foram canceladas todas aquelas agendas. Jesus nunca deixou eu passar necessidade. Ele cuidou de mim, milagres aconteciam. Pessoas que iam lá e deixavam a cesta básica, eu moro em um apartamento, né? Sim. Moro num apartamento. Pessoas que deixavam cesta básica, tocavam a campainha, a gente esperava a pessoa ir embora para não chegar perto, para não ter contato. Abriram uma cesta básica de tudo. Coisa maravilhosa, sem falar que naquela época não era Pix, mas era pessoas que do nada diziam, irmão, eu senti Deus fazer isso contigo. Estou falando isso no tempo da pandemia. Sim. Eu falei para minha esposa, gente, como Jesus está cuidando de mim. Minha esposa, estou falando, filho. E nunca me faltou nada, só para concluir. Então, seja sincero, faça a obra de Deus com sinceridade, que nada vai te faltar. E não se leve pelas ilusões que eu sei fazer, eu sei cantar, eu sou melhor. Não, procure sempre descer. Porque você, descendo, você vai subindo. Olha o contrário. Parece um paradoxo. Descendo, você vai subindo para o céu. Glória a Deus. Tá bom? E não desista. Porque chegaram para mim e disseram, por que você não desiste? Isso no começo. Sim. Tá, não, porque não, que isso? Você não tem essa voz, não sei o quê. Afinal, não vou desistir. Até um dia o irmão Valdomiro falou, não, Salatiel não vai desistir porque ele pode não ter a voz de ouro, mas ele tem uma coisa de Deus. Ele tem uma chamada de Deus. E uma coisa antes, eu dou aleluia, eu dou muito glória a Deus, é unção que Deus me dá. Eu chego num lugar assim, tem que estar presente cantores da mídia, não sei o que, eu estou bem tranquilo lá. Aí, irmão, fulano, tal. Naquela época, né? Não sei quantos milhões de CD vendidos. Né? Desculpa, eu sou muito engraçado. Não. E é porque eu estou me segurando. Eu faço umas lives no YouTube, o povo se diverte comigo. Eu estou bem tranquilo. Aí, irmão Salatiel, vem aqui. E eu vou lá, quando eu louvo a Deus, toda a glória é para Jesus. O hino assim, é o povo, mas daqui a pouco a glória começa a descer. Termina o culto, os irmãos, irmão Salatiel, canto soldado, lutador. É assim, porque quem faz a diferença é Jesus. Quem está na frente é verdade. É Jesus. É verdade, glória a Deus. Algumas perguntas só para a gente finalizar. Ok. Qual é o maior medo que o senhor tem? Eu tenho medo de perder a voz. Eu tenho muito cuidado com a minha garganta, né? Eu tomo... Sim, eu estou falando, você diz é material, né? De alguma forma. De alguma forma, né? Em primeiro lugar, eu tenho medo... Bom, vamos fazer assim. Em primeiro lugar, eu tenho medo de perder minha comunhão com Cristo. Por isso que eu tenho os meus cuidados. E medo de perder a unção. Meu Cristo amado. Perder a unção, perde tudo. Agora, no sentido assim, físico, eu tenho muito cuidado, né? Medo de cuidar com a minha voz, né? Tipo assim... Estou sempre bebendo água, maçã e essas coisas... E eu tipo, isso aí é cada jeito. Por exemplo, eu não sou de quem já viu cantar. Tipo assim, eu tô cantando no playback, o playback dá um intervalo para vir a segunda estrofe. No intervalo eu não fico pregando, graça, recebe! Sim. Não, isso é entendeu? Não mecanismo. Criticando, não tô criticando que não. Tô dizendo o meu jeito. Sim. Por que eu não faço isso? Porque primeiro não é meu feitio, e segundo, eu economizo a garganta. Entendi. Outra estratégia, põe o povo para cantar. Entendi. Entendeu? Já teve culto antes de eu cantar 13 hinos. 13. Mas que hora terminou esse culto? 9h05. Porque primeiro eu não fico conversando entre um hino e outro. Aos cantores novos que estão me assistindo. Se o pastor mandar cantar um hino, não cante dois. Não cante dois, nem fica conversando, não. Só se o pastor disser, você tem de tanto tempo. E eu sempre pergunto ao pastor. Não sei, 2 hinos. É 2 hinos, filho. Aí eu tenho esse cuidado. Porque às vezes o cantor fica rouco de pregar no meio do playback dele, né?
eu faço isso. Eu tenho então, meu medo são isso. Medo de perder minha comunhão e muito cuidado com a minha voz. Porque esse é o jeito que eu gosto de cantar. Porque eu canto em casa, é o violão, os vizinhos, é apartamento. Tem um dia que eu fiquei meio caladinho lá, os vizinhos, tinha uma moça que passa limpando lá, né, a empregada lá do condomínio. Aí falou pra minha esposa, cadê seu Salatiel? Não, ele tá viajando. Tá, um silêncio no apartamento dele. Eu pensei que ele tava doente. Não tô ouvindo mais. Não tô ouvindo mais. Mas só tinha uns 5 dias de silêncio. Deus. Porque é maravilhoso, porque eu tenho o prazer de louvar em casa. E outra coisa, nunca selecionar público. Só vai se a igreja tiver milhares de pessoas. Eu já louvei a Deus em milhares, mas não senti a presença de Deus tão quanto. Cantei numa igreja uma vez em São Paulo que tinha 5 crentes. 5 crentes. Cantei e a glória de Deus desceu, é isso aí. Glória a Deus. E é um milagre a minha vida. E mais uma pergunta é, qual é o seu maior sonho? Jesus amado, meu maior sonho. O meu maior sonho seria me expandir mais internacionalmente. Porque no Brasil eu sou muito conhecido. Já estive na Europa, estive em Portugal 8 meses, né? E eu queria só me expandir mais, se tornasse mais, mesmo ter na internet, fazer tipo uma turnê, umas viagens pela Europa. Seria isso aí. Maravilha. Entendeu? Expandir, ou seja, ampliar mais, entendeu? Sim, o ministério. O ministério, eu queria for mais. Perfeito. Essa é a minha oração. Deus me faz crescer mais espiritualmente. Para alcançar mais pessoas. Para alcançar mais. Deus fazendo a gente crescer, Sim. A gente é feliz. O que não pode é a gente crescer sem Deus. Meu sonho é isso, é tornar mais extenso o meu ministério. Maravilha. Apesar de 40 anos, mas... 40 anos de ministério. Irmão Salatiel, foi um prazer, tá foi bom? Né? Foi um prazer, foi um tempo enriquecedor, tá bom? O nosso tempo chegou ao final, mas o meu desejo é que Deus continue lhe abençoando, tá? Que o Senhor continue nessa mesma força que o Senhor está, né? Desde quando o Senhor começou até agora, e que Deus te dê aí muitos anos de vida e muita saúde também, muito vigor, muita força, para que o Senhor continue louvando ao nome dele, tá bom? A nossa oração é que Deus abençoe essas pessoas que estão nos ouvindo e que esse podcast seja um podcast para edificar a vida das pessoas. E dê uma palavra de despedindo do pessoal, fique à vontade. Então, eu quero deixar uma mensagem, está na minha mente, desde manhã. É o Salmo de número 37, e os versos, né, por ser Salmo, né, e os versos 4 e 5. Salmo 37, 4 e 5 diz assim: deleite-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Aí o verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Claro que eu não vou pregar, mas me chama a atenção antes, entrega, ou seja, é uma ação, entrega o teu caminho ao Senhor. E não é só entregar e ficar, não, mas confia. Você tá entrega, mas, não sei, não está na mão de Deus, mas sei lá, não é isso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu deixo para meditação. Alguém precisa, né, ouvir esta mensagem. Se você entregou e confiou, e é a vontade de Deus, vai acontecer. Amém.